com teu coração me oferto. Olá, meu irmão e minha irmã. Chegamos ao terceiro domingo do tempo da Quaresma, esse tempo forte, esse tempo de deserto que nos prepara para a grande solenidade anual da Páscoa. Esse é o programa Verbo da Vida e se você não se inscreveu no nosso canal, você pode fazê-lo e também deixar seu like, sua mensagem aí, beleza? Muito bem, nós estamos meditando hoje o Evangelho de São João, que nos mostra uma cena bastante conhecida, bastante presente no senso comum do cristão. A cena na qual Jesus sobe ao Templo de Jerusalém e ali, vendo a corrupção da religião, vendo que as pessoas estavam interessadas em aproveitar-se do sistema do templo para lucrar dinheiro, sejam eles os cambistas, aqueles que trocavam o dinheiro pagão pela moeda que era possível de ser utilizada dentro do templo, ou aqueles que vendiam os animais que eram ofertados sobre o altar nos sacrifícios, enfim, todos esses que não estavam necessariamente preocupados com o verdadeiro culto a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus da aliança, mas estavam preparados, ou melhor, preocupados com o próprio lucro. Bem, Jesus, vendo toda essa avidez, essa ganância, percebe que o templo em si permanecia sagrado, porém as intenções de quem ali trabalhava estavam corrompidas e, portanto, o templo estava sendo mal usado. Havia ali um desvio de escopo, um desvio de intenção em todo aquele esforço, aquele trabalho ao redor do templo. Jesus fica indignado com aquilo, toma chicote e faz um gesto profético. Profético porque em si mesmo era prova da sua indignação, que não era só dele, era a indignação de tantas outras pessoas que viam o desvio da religião como uma coisa muito ruim e profundamente desagradável a Deus. Jesus era movido pelo zelo que ele tinha pela casa de seu Pai, a casa de seu Senhor e nosso Senhor. Pois bem, mas o gesto é profético porque ele revela algo que não se vê na superfície. Na verdade, uma fala de Jesus abre uma fresta de luz que faz a gente enxergar além da indignação de Jesus. Faz a gente enxergar um pouco a respeito da natureza do novo templo que Deus mesmo veio construir no meio de nós. Se aquele primeiro templo tinha sido construído pelas mãos humanas para o louvor de Deus e ainda assim era agradável a Deus quando bem utilizado, agora Jesus é prova de que Deus veio construir Ele mesmo um novo templo. Jesus disse: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. É lógico que ele não falava a respeito da arte, da arquitetura, da engenharia, coisa que seria realmente impossível. Aquele templo demorou décadas para ser construído e agora Jesus parecia fazer um desafio impossível, que gerava riso em quem escutasse, se não tivesse um sentido mais profundo. De que é que Jesus estava falando? É evidente que Jesus estava falando do templo que é Ele mesmo, o templo que é o seu corpo. Por quê? Porque Jesus, dali a poucos dias, era a próxima festa da Páscoa, assim diz o Evangelho, Jesus na Páscoa iria sofrer a sua paixão. Iria ter o seu corpo condenado à morte, crucificado, sepultado, mas depois de 3 dias ele viria a ressuscitar. E essa ressurreição ao 3º dia era a prova da reconstrução daquilo que ele chama de templo. Ora, então vemos que no querer de Deus, o novo templo não é mais uma construção de pedras, mas uma construção de carne, é o coração do próprio Cristo, é o próprio Jesus e a pessoa de Jesus. Se o templo é o lugar onde a gente se encontra com Deus de um modo mais intenso, pela celebração que ali se faz, pelas orações litúrgicas que ali ganham corpo, ora, o novo templo para nós que cremos em Jesus é o próprio Jesus.
Isso não significa, meu irmão e minha irmã, um desprezo aos templos de pedra. O próprio padre está gravando aqui esse vídeo numa capela construída por mãos humanas, ou seja, num pequeno templo onde se pode adorar Jesus, onde se celebra a Eucaristia. E a nossa fé católica é cheia de templos, veneráveis templos, lugares inclusive que atraem peregrinações, lugares inclusive que podem servir à oração, ao bem das comunidades católicas. Ora, isso não tem nenhum problema, porque Jesus não se tornou um rebelde contra o templo. Ele, na verdade, se tornou um rebelde contra um uso equivocado do templo, um uso equivocado da religião. E isso deve servir de alerta para nós. Quando nós ouvimos notícias muito tristes de sacerdotes, por exemplo, que desvirtuam ou a suspeita, ou a verdade, não sei, estou distante do Brasil, de desvio de intenção do dinheiro doado pela boa vontade de fiéis em templos católicos, a gente fica indignado. E é para gerar indignação mesmo. E essa indignação não é só nossa. Essa indignação começou lá em Jesus. E Jesus mostrou com a cena de hoje que ela é realmente passível de indignação. Esse tipo de corrupção é passível de indignação. Mas, como o próprio Jesus deixa entrever, existe aí um sentido sacramental da palavra templo. Agora, Jesus é o lugar do encontro com Deus. Ora, isso significa, meu irmão, que rezando numa capelinha lá de roça, lá no interior, ou rezando na Basílica de São Pedro, aqui 2 quilômetros da minha casa, onde o Santo Padre celebra a missa, o nosso lugar de encontro, o nosso endereço de encontro com Deus permanece sendo o mesmo, seja em Roma, em São Paulo, no Rio de Janeiro ou nos sertões do nosso Brasil. O nosso endereço é Jesus. É nele que se toma corpo a verdadeira adoração, o culto a Deus sobre todas as coisas. Aliás, requerido na primeira leitura de hoje, quando se lê os 10 mandamentos ali, se deve amar a Deus sobre todas as coisas. Pois bem, cultuá-lo sobre todas as coisas só se pode fazer em Jesus, através de Jesus. Então, quem não está em Cristo não consegue render um culto agradável a Deus. Estar em Cristo é mais do que dizer eu aceitei Jesus. Estar em Cristo é viver como Ele vive, é tornar-se discípulo dEle, é se colocar a caminho com Ele, é estar em comunhão, é deixar que o coração se envolva pela pessoa de Jesus. E aí a gente tira consequências. Ora, se o templo material e a sua purificação com o chicote que Jesus fez é sinal de um outro templo, então isso tem alguma consequência para a nossa vida pessoal. Várias, mas eu gostaria de elencar uma. Ora, meu irmão e minha irmã, desde o dia do nosso batismo, o nosso corpo, o nosso ser inteiro foi configurado a Jesus, foi enxertado em Jesus. Podemos dizer, com a Sagrada Escritura, que nós nos tornamos como que pedras espirituais da construção do templo, que é o próprio Cristo, é o corpo de Cristo. Ora, se desde o batismo eu e você fomos enxertados em Jesus, isso significa que nós somos um templo com Ele. Mas tem um problema. Às vezes nós podemos também desvirtuar o uso daquilo que é o nosso próprio coração, da nossa vida e do nosso corpo. Como, Padre? Com o pecado. E é por isso que a palavra de hoje, ela mesma, a palavra, é um chicote para lembrar a gente com esta ira misericordiosa de Deus. É isso mesmo, esta ira misericordiosa, porque é uma ira que quer salvar, não é uma ira que quer oprimir. Essa ira misericordiosa que Jesus manifesta na sua palavra é um chicote levantado para que a gente se recorde que o nosso coração foi feito para glorificar a Deus. Se eu e você nos perdemos no caminho da vida deste objetivo que a vida tem, que é dar glória a Deus, a gente então perde a própria alegria de viver, o próprio sentido de viver. E a gente precisa reencontrar. E é preciso então expulsar o pecado, é preciso expulsar aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que obstaculiza o meu encontro com Deus. Jesus é o meu templo
E eu posso encontrar-me com o Pai agora, mas se eu mesmo coloco pedras no caminho, então essas pedras têm que ser retiradas. E às vezes a gente se acostumou com elas e não quer tirar com facilidade. É por isso que a palavra hoje é um chicote, é uma chamada de atenção, é um estalar de chicote para dizer para a gente que a gente existe para o louvor de Deus, para a adoração de Deus, e que todo pecado é um desvirtuar da função, entre aspas, da nossa própria vida, que é adorar a Deus. Nós existimos para a sua glória. Lembremos-nos disso. Deixemos que essa palavra como um chicote estale nos nossos ouvidos e nos desperte do sono de tornar o templo que é o nosso coração espaço para ídolos vãos, falsos e que nos levam à perdição e não ao céu. Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.